Boa tarde, meus alunos do 7º ano. Quem fala aqui é o professor Messias. E eu vou deixar uma aulinha gravada para vocês darem uma estudada esta tarde, e amanhã a gente trabalha no plantão de dúvidas, ok? Hoje nós vamos trabalhar a cultura helenística, vamos falar um pouco de Alexandre o Grande, né? Uma pergunta interessante que a gente pode estar questionando é: como é que a cultura grega chegou até nós? Uma cultura aí de 550 anos antes de Cristo, pelo menos, né? 1200 anos. Você tem já aspectos culturais gregos. E como é que ela foi preservada a ponto de chegar ao Ocidente até os dias de hoje? Muito bem. Esse fator nós chamamos de helenismo. E o helenismo, ele é a síntese da cultura grega com a cultura oriental dos povos conquistados por um grande homem, por um comandante de exército chamado Alexandre, considerado Alexandre o Grande. Ok? Então, Alexandre o Grande morreu aí com 33 anos de idade, mas antes, em 7 anos, ele já tinha conquistado todo o mundo antigo. Acerca da sua morte, pouco se sabe. Uns afirmam que foi de malária, outros falam que ele foi assassinado por um dos seus comandantes de exército, tá certo? Enfim, Alexandre foi um homem esplendoroso, que na força da sua juventude saiu ali da Grécia, conquistou todo o mundo grego, conquistou grandes partes do Oriente Médio e até partes do Extremo Oriente, chegando até a Índia, né? Enfim, foi um grande homem. E ele tinha um aspecto interessante: ele não destruía as culturas dos povos a quais ele vencia em batalha. Antes, ele fazia com que essas cidades fossem grandes centros de difusão cultural do mundo grego. Então ele pegava essas cidades conquistadas, ele as transformava, trazia a língua grega, trazia a arquitetura grega, os deuses gregos, tá ok? Ele fazia que os soldados se fixassem nessas regiões conquistadas. E ali ele difunde essas línguas entre a população, tá certo? E essas populações vão falar o grego, portanto o grego é como o inglês hoje, né? O grego antigo é como o português hoje, como o inglês hoje. Torna-se uma língua universal, tá certo? Tudo isso graças a Alexandre. Cada povo conquistado, ele deixa ali pessoas da Grécia, elas difundem a língua, então a pessoa obrigatoriamente tem que aprender o grego e já tem a sua língua nativa, tá ok? Para vocês terem uma ideia, Jesus Cristo também falava o grego. Quando ele chegou, os gregos já haviam conquistado, inclusive, o mundo da Judéia, tá certo? O que mais? Eles construíram templos, ágoras, ginásio, bem parecido com o da cidade grande. Então, cada povo conquistado foi recebendo esses elementos da cultura grega, tá certo? Que permaneceram, tem ruínas até os dias de hoje, tá certo? Então, a síntese da cultura oriental com ocidental, que nós chamamos de helenismo. O que é helenismo? O helenismo, portanto, é o síntese da cultura helena, grega. A palavra helena também pode ser considerada como grega. É a síntese, é o resumo, tá? Se não souber o que é síntese, é o resumo da cultura grega com a cultura oriental, tá certo? Essa mistura a gente chama de helenismo. Muito bem? As cidades maravilhosas como Alexandria no Egito, que tinha a maior biblioteca da antiguidade, que tinha os faróis famosos, certo? Seus navegantes, são retrato disso. Eu estou falando do Egito e eu estou falando de construções gregas no Egito, tá certo? Então tudo isso aí a gente chama de helenismo, tá certo? Artistas levaram para os povos conquistados o teatro, levaram a comédia, a tragédia, elementos da cultura grega. Esses povos conquistados, mais tarde, absorveria essa cultura e mais tarde transmitiria a outros povos e a outros povos e a outros povos,
certo? Até chegar ao dia de hoje. Beleza? Graças, então, relembrando tudo isso, ao Alexandre o grande conquistador. Não esqueça de olhar aí os filminhos, não esqueçam de clicar lá, de assistir o filme, tentar entender, né? Mandei uns links para vocês. Um grande abraço, até amanhã.